Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o serviço Trusted Advisor, que é um serviço da AWS que está disponível para te dar sugestões do que você tem dentro da conta. Então esse serviço ele fica lá monitorando a sua conta e ele te dá algumas sugestões baseadas em custo, baseadas em performance, segurança, tolerância a falhas e serviços, os limites, né? Service limits. Então, lembra aquela aula que eu falei sobre soft limit versus hard limit? Então, tudo que é soft pode aumentar, mas para você não ter surpresa de só descobrir que você atingiu esse limite na hora, né? Na hora que você for utilizar ele, o Trusted Advisor ele fica te mostrando lá quanto você tem e quanto você está perto de chegar nesse limite. Então, essa é uma das sugestões que se utiliza bastante. Tem algumas também que ele fala de performance. Então ele consegue entender que a sua instância, que você tem um servidor lá, que ele está na verdade é oversized, ou seja, ele tem mais tamanho do que ele precisaria ter. Aí ele nota, né, ele faz alguma checagem e fala, olha, não passa de 10% a CPU desse servidor. Será que você precisa disso mesmo? Será? Não será? O que acontece, né? Então esse é um exemplo de custo e ele dá muitos outros exemplos de performance. Ele também fala o contrário. Então esse servidor aqui está muita utilização. Então ele te dá várias sugestões. É como se fosse aí um consultor robô, né? Que fica te dando ideias. Custo, ele fica te dando algumas opções, assim, algumas ideias. Você tem vários volumes que você não está utilizando, tem volumes que estão parados, esse tipo de coisa. Então ele te dá uma ideia de como você pode melhorar os custos da sua conta. Depois também tem seguranças e tolerância à falha. Na parte de segurança, que é o mais interessante, o que acontece? Ele checa o que você tem que pode ser talvez não seguro para sua conta. Vou dar um exemplo. Imagina lá, você tem um Security Group. Security Group é um grupo de segurança que você anexa num servidor ou num recurso. Dentro do Security Group, ele tem as regras, como se fosse um firewall, de allow e deny. Então ele fala quais são as portas e IPs. Então portas e IPs que você quer bloquear ou permitir. Se ele perceber que você está abrindo muito, né? Então você tem lá uma porta 22, que é uma porta SSH aberto para todo mundo, que é um 0.0.0.0. Isso daqui quer dizer que você está aberto para o mundo todo. Aí ele vai falar, bom, isso pode não ser seguro. Então ele aparece lá no painel do Trusted Advisor como um problema de segurança. Então isso que é muito legal. Então tem várias coisas, várias opções que você consegue até mesmo achar no site. Quais são os sentidos das coisas que eles querem, né, te mostrar exatamente. Você consegue ter uma ideia. O problema é que se você tem uma conta aí de estudante ou uma conta que você usa só para fazer uns testes, provavelmente você não vai ter acesso a todos esses detalhes. Às vezes você até tem aí os service limits, mas para os outros, provavelmente se você tiver vai ser uma coisa muito baixa mesmo. Porque todos esses componentes aqui do Trusted Advisor, eles se habilitam de acordo com o tipo do suporte que você tem. Então se você tem um suporte de usuário básico, que é o que a gente pode criar, não paga nada no dia a dia, você vai ter o básico do básico aqui. Agora, se você tiver um pacote de desenvolvedor, você vai dar um pouquinho mais. Agora, se você tiver o pacote de Enterprise, que é aquele pacote maior, que é o pacote que você paga um pouco mais para a AWS, você tem alguns recursos dentro da AWS que eles te dão satisfações ou te ajudam a engajar suporte, esse tipo de coisa, aí você paga um pouco mais, né? E você tem acesso a todos esses Trusted Advisor. Aí uma dica que eu dou, que eu costumo fazer bastante, né? Quando você tem bastante conta AWS, que é comum, você tem algumas contas da AWS, é bom ficar de olho nesse Service Limit. Por que é bom estar de olho, né? Já dei vários exemplos, mas vamos supor, você tem uma EC2 com auto scaling, aí chega no Black Friday. Black Friday ela começa a aumentar lá a quantidade de servidores, começa a criar. Aí você tem um limite que diz que até 100 máquinas não pode criar mais. Daí você chega no número 100, aí você tenta criar mais uma, aí o que acontece? Ele dá erro. Aí quando dá erro, o que você pode fazer, né? Nada. Aí você vai investigar o porquê, daí você vai descobrir que atingiu o limite,
Aí você vai identificar isso daí, você vai ter que abrir um chamado para a AWS, eles vão ter que processar esse chamado. Não demora muito o processamento, mas leva algumas horas. Mas é o suficiente para esse cliente aí, alguns clientes que estavam tentando acessar, eles irem lá no site do concorrente. Então eles vão para outro site e não compram no seu. Isso é muito comum acontecer. Hoje em dia a gente já não tem muita paciência para ficar esperando um site responder, né? Então como que você evitaria isso? Você cria aí uma checagem, pode ser por Lambda ou até manual, pode ser o que for, que você cheque esse limite. Se estiver chegando em 80% ou 60%, não sei, você define de acordo com a elasticidade que você tem no seu serviço, depende de quando você sobe, quanto você desce. Aí você vai lá e abre o chamado anteriormente. Você abre o chamado e fala, olha, eu não atingi o limite, porém, devido aí a Black Friday ou algum outro evento, eu quero aumentar para ter certeza que eu vou ter recurso quando eu precisar. Então, galera, é basicamente isso que eu tenho para falar sobre o Trusted Advisor. Um serviço muito bom, vale a pena testar, mas como eu disse, talvez você não tenha acesso a todas as ferramentas, todas as features que ele pode entregar para você. Então, beleza, galera? Qualquer dúvida estou à disposição e até o próximo vídeo.